Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Bom, eu havia programado um outro vídeo para soltar hoje, né? Para gravar e soltar hoje, mas não vou poder me furtar aqui de comentar o hot topic aí desse início de semana, né? Para além das eleições. E eu pretendo gravar um vídeo das eleições ainda, falando um pouco do resultado das eleições e como isso vai influenciar principalmente a curva de juros ainda essa semana, tá? Mas eu vou priorizar aqui esse tema do Credit Suisse, que é o hot topic da semana, todo esse burburinho, esse medo aí de que esse gigante do mundo financeiro, uma instituição de mais de 180 anos, que se confunde um pouco com a história da Suíça, que é um dos países mais sólidos do mundo, como é que está se dando essa história, esse boato, esse grande boato, né, mais do que um boato, está surgindo muitas notícias tratando da possibilidade de uma quebra do Credit Suisse, tá? E de que forma isso impacta nos nossos fundos imobiliários aqui, nossos principais fundos imobiliários da Credit Suisse, o HGLG, o HGRE, o HGRU e o HGFF. Pois são as instituições gestoras desses fundos e dita por muitos, inclusive eu também acho a melhor gestora de fundos imobiliários do país, né? Todos esses fundos são fundos considerados premium, né? Na sua parte de gestão, previsibilidade, eita, quase não saiu, previsibilidade, agora foi, de rendimentos e rentabilidade, né? Então vamos lá. Escolhi essa matéria aqui da Infomoney porque ela trata de uma maneira um pouco menos superficial o que vem acontecendo com o Credit Suisse. O Credit já há alguns anos ele vem se envolvendo em muitos esquemas, não são esquemas, né? Muitos escândalos que vêm detonando a governança interna do banco, né? E o seu balanço. E ele vem negociando nas mínimas, aí, ele acumula uma queda, se não me engano, de 80% aí, desde o seu topo histórico, que foi lá por volta de 2015. A gente vai tratar isso aqui, a ação do Credit Suisse também. E vamos lá, vamos entender o que está acontecendo primeiro no Credit, tá? Aqui, essa matéria ela é boa, porque ela trata das matérias escolhidas aqui, ela trata um pouco melhor sobre os porquês isso está acontecendo, mas eu vou deixar uma dica de ouro aqui. Essa é a dica mais importante desse vídeo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo ou nos comentários de um documentário, mini documentário, né, de 20 a 25 minutos em inglês do Financial Times. Talvez dê para traduzir nas legendas, né, pedir a legenda lá em português para quem não saiba inglês, sobre todo esse plano de fundo aí que está levando essa possibilidade de falência do Credit Suisse. Esse mini documentário, para vocês terem uma ideia, ele não foi feito agora que está tendo todo esse burburinho, não. Ele já foi feito já alguns meses atrás, então ele encampa bem o plano de fundo de toda essa preocupação do mercado com o Credit, falando principalmente dessas sequências de escândalos, dos problemas de governança corporativa que afetaram o balanço do banco recentemente, tá? Você vê aqui, ó, a ação está caindo, pra vocês terem uma ideia, a ação cai mais de 50% nesse último ano, beleza? Bom, para quem não sabe, eu já falei, o Credit é uma instituição financeira quase bicentenária, né, que a história se confunde muito com a história da Suíça também. E o que está acontecendo, né? Uma rede de televisão da Austrália, no final de semana, começou a reportar a possibilidade de um grande banco quebrar, e logo isso se espalhou para o Twitter, no qual as pessoas começaram a divulgar uma situação um pouco mais delicada dessa instituição, do Credit Suisse. Aqui a notícia está falando exatamente isso, que o banco chegou a ficar na manhã de domingo no Trending Topics do Twitter, que existia um temor, outros falando que isso é um exagero, né? Como é que a gente sabe que o pessoal está com medo do Credit Suisse? Quando a gente olha para isso aqui, ó, o CDS, o Credit Default Swap. O Credit Default Swap, ele é um derivativo, tá? Ele é um derivativo, um swap.
como o próprio nome diz. O que esse swap faz? Ele troca fluxos. Tá? Então, numa ponta você paga, por exemplo, dólar, na outra você pode estar pagando dólar em troca de receber CDI. Ele é uma troca de fluxos indexados a indexadores diferentes. O CDS, especificamente, ele é um seguro, ou seja, ele troca o fluxo, a garantia de recebimento de alguma obrigação que você tenha com o banco contra uma taxa pré-fixada. Então, quanto maior for essa taxa pré-fixada, obviamente o mercado está precificando que existe um risco maior de você não receber essa tua obrigação que você tem no banco. Então, imagine só, eu tenho uma espécie de um CDB, não existe nessa figura lá na Suíça, mas para facilitar o entendimento de vocês, eu tenho um CDB do banco Credit Suisse, que vai vencer daqui a um mês. Maravilha? Só que eu estou com medo desse CDB não ser pago, porque eu estou com medo do Credit Suisse falir. Eu vou ao mercado e busco um CDS do banco, do Credit Suisse, para daqui a um mês, certo? Em troca, eu vou pagar uma taxa, que é como se fosse a franquia do seguro, que você paga do seu carro, e em retorno, a outra ponta dessa operação vai garantir que eu vá receber aquilo que eu deveria receber do CDB, caso o banco não pague. Com todo esse burburinho aqui, o CDS do Credit Suisse explodiu, chegando aos mesmos níveis da época da crise de 2008, que foi a crise bancária lá que teve a quebra do Lehman Brothers. Então isso aqui acionou todas as luzes vermelhas no mercado financeiro durante o final de semana, tá? Aqui indicando que querem prêmios maiores para aportar no Credit Suisse, que é exatamente isso que eu estou explicando aqui. Na realidade, essa reportagem aqui está tecnicamente até um pouco errada. O investidor não quer um prêmio maior para aportar no Credit Suisse, no CDS. Ele quer um prêmio maior para garantir uma obrigação que ela que seja do Credit Suisse. Aqui ela mostra um Twitter do Thiago Reis, da Suno, né, falando que de fato essa situação do Credit Suisse é preocupante. E aqui é o gráfico, deixa eu ver se dá para a gente abrir aqui, acho que vai dar. O gráfico desse CDS que eu estou comentando. Vocês vão ver como é que está o desenho desse gráfico aqui, que ele vai skyrocket. Olha como ele vem subindo aqui, desde janeiro desse ano, chegando a um topo aqui de 250. Diante de todo esse burburinho, né, o diretor executivo do banco, esse cidadão aqui, Urit, fez um memorando interno para os funcionários, explicando que eles têm uma boa base de liquidez, embora a instituição viva um momento crítico do ponto de vista de estruturação interna, de governança corporativa, por conta dos escândalos recentes que aconteceram. E aí, novamente, eu faço a dica para vocês: vejam o mini documentáriozinho do Financial Times, que eu estou deixando aqui no link da descrição. Aqui, novamente, falando do CDS, né, que está imbuindo aqui uma probabilidade de default no próximos 5 anos de 20% do Credit Suisse. Outra coisa que alarmou muito as pessoas é que esse memorando interno do Credit Suisse vazou, né? Então isso foi bem, bem ruim, né? Chegou na mão de investidores, isso acabou se tornando público. E aqui novamente o diretor executivo do banco falando que, olha, a gente tem que diferenciar o balanço do banco das notícias que vem acontecendo e do preço da ação. Você vê aqui que há um ano ele tinha uma capitalização de mercado de 22 bilhões e agora de 10 bilhões, né? Foi uma queda de 10%. As ações saíram de 26 dólares para 10 dólares. Aqui fala um pouquinho mais dos escândalos, né? Tem o escândalo da falência da Greensill e também um escândalo da falência do Family Office aqui da Arceus Capital, do Family Office desse sul-coreano aqui. Eu vou explicar um pouquinho
desse escândalo aqui da Arcus Capital, que foi um pouco mais recente, que ilustra bem como os problemas de governança do Credit Suisse estavam afetando o balanço, né? Esse é um family office que administrava 10 bilhões e esse sul-coreano aqui conseguiu convencer uma mira de bancos a emprestar para ele 30 milhões, operando 3 vezes assim alavancado, né? Para ele investir pesadamente numa ação, que é a Viacom CBS, e os papéis recuaram, né, indo contra a posição dele, o que causou, o que fez esse family office não conseguir cobrir as perdas, né, e falir. E o que causou um grande prejuízo nos bancos que forneceram esse crédito aqui para esse family office. Para você ter uma ideia, que vários bancos forneceram, não foi só a Credit Suisse, mas a exposição da Credit Suisse estima-se na casa de 6 bilhões de dólares. Então se pergunta, poxa, como é que você vai emprestar tanto dinheiro assim para um family office que tinha uma cobertura de capital tão pequena, né? Então são esses pequenos problemas de governança que vão detonando o balanço do banco. Também tem crises aqui de sucessão, perda de talentos, tudo isso está muito bem explicado no documentário do Financial Times que eu estou deixando aqui para vocês, tá? E aí que parece que em final de outubro eles vão anunciar uma reestruturação, enfim, a situação do Credit Suisse ela é complicada, tá? A princípio não existe motivo para pânico. Olha aqui, olha esse gráfico aqui da ação dele, do topo dela em 2018 até agora foram 80% de queda. Uma queda muito grande para uma instituição financeira muito importante assim. Mas que acho que é um banco que é too big to fail. Acho que o Banco Central Suíço vai ter que intervir caso ele, embora seja um banco extremamente liberal, não interventor, nesse caso ele vai ser obrigado a intervir, tá? Porque isso vai gerar uma crise sistêmica muito grande. Já estão se especulando aqui algumas possibilidades dele, inclusive, se unir com o UBS, que é um outro banco gigantesco da Suíça, mas um banco que tem características um pouco menos arriscadas, né, de operações menos arriscadas que o Credit Suisse, tem um balanço mais sólido, uma instituição mais segura, né, vista como mais segura em suas operações. Então existe, tá, o primeiro ponto do vídeo, assim, existe uma possibilidade de falência aqui do Credit Suisse, que os próprios CDS estão apontando que isso aconteça, tem uma probabilidade de 20% disso acontecer nos próximos 5 anos, tá? Isso geraria um efeito sistemático em todo o mercado financeiro muito forte, tá? É um banco que tem mais participação no mercado financeiro que o Lehman Brothers, provavelmente em 2008. Então isso geraria uma crise muito forte. Mas ainda não é momento parece que ainda não é momento para pânico, ainda tem muitas possibilidades de saída disso aqui, tá? Então, indo para a parte 2 do nosso vídeo aqui, como isso vai influenciar os nossos fundos imobiliários geridos pela Credit Suisse, né? Eu vou passar aqui para as cotações dos fundos geridos por eles. Você vê que o HGLG teve uma queda abrupta aqui. Ele saiu no dia 30 de 71 reais para a mínima aqui hoje de 163, uma queda de 8%. O HGRE também saindo aqui de 144 para 134, uma queda de 7%. O HGRU saindo de 129 ali para 123, também uma queda de 6% até a mínima. E aqui o HGFF, que é o fundo de fundos deles, que eu gosto bastante, pretendo fazer um vídeo em breve no canal, caindo aqui menos, mas também caindo um movimento de clara aversão a risco, apenas acontecendo assim, muito focada nesses fundos geridos pela Credit Suisse, tá? E o que está acontecendo aqui? Um pânico, né, dos cotistas aqui que não estão entendendo muito bem essa situação e como isso pode reverberar aqui para os fundos, né? Primeira coisa,
que é importante pontuar. Ah, Rafael, tem algum efeito? Sim, tem, mas não é o efeito que vocês estão pensando. Não existe um efeito patrimonial direto. Ou seja, se o Credit Suisse quebrar, os ativos que estão dentro do fundo não respondem pelas dívidas do Credit Suisse. Isso por uma questão legal, que a gente está na lei 86668 de 93, que é a lei que institui os fundos imobiliários, e seu artigo 7º ele é bem claro, que os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo de investimento imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como os seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio desta, observado, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições. Então, eles não integram o patrimônio do Credit Suisse Brasil, que é a gestora que gere os fundos aqui, os HGs, né? HGLG, HGRE, HGRU. Você vê que é administradora e gestora, que é Credit Suisse Hedging Grifo, não gera. Outra coisa que é importante destacar é que esse braço brasileiro da Credit Suisse, ele é um braço bastante lucrativo e superavitário. Então, antes de uma falência sistêmica, talvez até nesse plano de reestruturação que eles apontem em outubro, possa estar incluída a venda do braço brasileiro, porque é um ativo superavitário e é um ativo que é valorizado pelo mercado. Tá? Agora, lembrem-se que eu falei que não afetam da maneira que vocês pensaram, ou seja, o patrimônio do fundo está absolutamente garantido. Os imóveis dentro do fundo, os fundos dentro do fundo de fundos, e até mesmo eventualmente um CRI que tenha dentro de algum desses fundos, eles não vão ser liquidados em prol da Credit Suisse para garantir algum tipo de dívida em caso de falência. Então, o patrimônio do fundo é dos cotistas. Agora, como isso, eu falei que afeta, né? Eu falei que essa questão da falência da Credit Suisse afeta. Como isso vai afetar, então? O que acontece? Todos os negócios dentro do mercado financeiro são negócios de pessoas. O ativo mais importante deles são as pessoas que lá trabalham. E como você retém pessoas excelentes no mercado financeiro, com remunerações agressivas? Essas remunerações muitas vezes vêm com base em planos de stock options. O que isso significa? Que os gestores, pessoas físicas, né, que são as pessoas por trás do grande sucesso desse braço de fundos imobiliários do Credit Suisse, eles recebem a remuneração deles como todos nós recebemos, está lá o fixo, o Prolabore, enfim. Mas eles têm também um plano de stock option, eles recebem ações da Credit Suisse em troca, como se fosse um bônus ao longo dos semestres, um bônus de performance ao longo do semestre. Ou seja, o gestor foi muito bem nesse semestre, ele tem um pacote de ações que ele recebe do Credit Suisse. Aí o plano de stock option pode variar de lugar para lugar. Tá? Às vezes essas ações são dadas para ele não tem nenhum desembolso de capital, ou às vezes elas são transferidas a um valor muito menor que o valor de mercado. Mas fato é que a poupança daquele cara está em ações do Credit Suisse, que vem despencando. E o que ele vai receber de bônus no semestre que vem são ações do Credit Suisse, que podem ir a zero numa falência. Então você vai ter uma dificuldade muito grande de retenção de talentos. Maravilha? Os excelentes gestores aqui, capitaneados pelo Augusto, tá, do Credit Suisse, eles podem perder o interesse financeiro em continuar dentro da Credit Suisse. Esse é o principal risco dessa situação para nós cotistas. Tá? O que eu acho que pode acontecer em caso de falência do Credit Suisse? Tá? Eu acho que esses gestores eles são tão competentes e celebrados pelo mercado que facilmente eles vão se juntar e vão criar uma gestora. E os cotistas desses fundos vão acabar propondo a alteração da gestão para essa gestora que eles vão contratar que não tenha nada a ver com a Credit Suisse. Tá? Então,
Mesmo nesse cenário, existe um risco, né, porque a gente não sabe operacionalmente como essa gestora vai se estruturar, se operacionalmente ele vai conseguir levantar capital para fazer uma empresa que tem a parte operacional, tecnológica tão boa quanto era lá no Credit Suisse, mas o cérebro por trás das operações desse fundo vai acabar se mantendo, tá bom? Bem, é isso assim que preliminarmente eu queria falar. Então essas quedas, ao meu ver, estão exageradas. Eu particularmente acho que isso é uma oportunidade, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, cada um estude os ativos, né? Não tenho todos esses ativos, tenho alguns em carteira. Aumentei posição nessa queda nos que eu tenho, tá? É isso que eu posso falar o que eu fiz com o meu dinheiro. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Mas para vocês estudarem aí e ficarem de olho que quedas adicionais, na minha opinião, vão ser uma oportunidade ainda adicional a estar investindo nesses ativos. Beleza, galera? Obrigado aí por toda a interação que vocês estão tendo. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários. Estou me esforçando aqui para poder responder todos os comentários de vocês. Se inscrevam no canal, isso me ajuda muito aqui a manter a motivação de estar fazendo esses vídeos para vocês. Ativem as notificações do canal também para quando o vídeo sair, vocês receberem em primeira mão. E quem puder compartilhar com os amigos, para que o canal cresça também, cara, eu vou ficar muito grato. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.